boca desgramada, roda Rita que pegou a facada. Opa, começamos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física para o Ensino Médio. O tema da aula de hoje será calor latente e transições de fase. Na última aula, nós falamos sobre o calor sensível, sobre capacidade térmica e sobre calor específico. Mas todas essas grandezas estão envolvidas em uma situação específica. É necessário que tenha mudança de temperatura, ok? Então, calor sensível é todo aquele calor que envolve aumento ou diminuição de temperatura. Mas existem casos em que você cede calor para o sistema e esse sistema não altera a sua temperatura. Na verdade, o que ele faz é sair de uma fase e ir para outra fase da matéria. Nesse caso, nós vamos falar sobre calor latente. Ok? Então, a aula de hoje vai começar com a seguinte estrutura. Nós vamos falar primeiro sobre os estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. Esses são os clássicos, né? Mas não são só 3 estados da matéria. Nós vamos ver aqui que tem muito mais estados da matéria. Depois nós vamos falar sobre o calor latente, o calor envolvido na troca desses estados da matéria. Se eu saio do líquido e vou para o vapor, como é que eu vou ter, qual calor que eu vou gastar nessa transição? Ou se eu saio do vapor e gás e vou para um plasma, qual é a energia gasta nessa transição? Nesse caso, você gasta energia, mas você não altera a temperatura do sistema termodinâmico que você está estudando. Outra coisa, depois nós vamos falar sobre as transições de fase. Passamos a falar sobre os estados metaestáveis. Estados metaestáveis são estados que não é o ponto de estabilidade dele. Por exemplo, se você tiver água líquida abaixo de 0 graus Celsius, é possível. É um chamado estado metaestável. Ele está super resfriado. Mas qualquer pancadinha, ele vai para o estado sólido na mesma hora que você der essa pancadinha na garrafa com água super resfriada, por exemplo. E a gente termina falando sobre os diagramas de fase, sobre ponto crítico, ponto triplo. Ponto triplo é qual a temperatura e qual a pressão em que você consegue coexistir 3 estados da matéria ao mesmo tempo. Por exemplo, no ponto triplo da água, você vai ter gelo, água e vapor de água coexistindo na mesma temperatura. Ok? Então, bora lá comigo? Antes de estudarmos o que são as transições de fase e o que é o calor latente, é necessário que nós entendamos o que são as fases da matéria, o que são os estados físicos da matéria. Os dois são a mesma coisa, tá? Quando nós falamos de fase e estados físicos da matéria, nós estamos referindo ao mesmo conceito, ok? Bom, os estados físicos da matéria são as formas de existência de uma substância a uma determinada pressão e temperatura, caracterizadas por uma ordem de agrupamento e de velocidade molecular e com comportamento macroscópico distinto. Ok? Então, vamos entender o que foi dito aqui nessa frase. Pega um composto molecular simples aí, que é muito estudado na química, né? O óxido de dihidrogênio, também conhecido como água, cuja fórmula molecular é H2O. Essa substância, com fórmula molecular de H2O, ela pode existir acima de 100 graus Celsius na sua fase gasosa, que nós chamamos de
vapor de água. Abaixo de 100, mas acima de 0 graus Celsius, ela está na forma líquida, na sua forma de existência líquida, que nós chamamos de água. E abaixo de 0 graus, né, esse composto molecular aí de H2O, ele estará na sua forma sólida, que nós chamamos de gelo. Então são formas de existência, as fases. Elas são caracterizadas por uma ordem de agrupamento e por uma velocidade molecular. A fase sólida está altamente compactada, tá? Altamente aglomerada. E a velocidade molecular é muito baixa. As moléculas não podem transladar, elas não podem se movimentar, elas, no máximo elas vibram próximas da sua posição de equilíbrio. Já no estado gasoso, há uma alta velocidade molecular, um alto grau de agitação molecular. As moléculas se movem livremente em todas as direções e o grau de agrupamento é muito baixo. Ok? Então, por conta de ser caracterizado por uma velocidade molecular, lembra das outras aulas? Velocidade molecular, o grau de agitação molecular é a temperatura, tá? E o agrupamento, eu posso criar esse agrupamento colocando uma pressão mecânica nessas moléculas, ok? Então, essa forma de existência, ela vai existir a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura, né? Nós sabemos que a uma pressão de uma atmosfera, a água vai estar na sua fase líquida entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Mas isso não é em qualquer pressão, tá? Eu venho de uma cidade chamada, lá de Brasília, né? Cidade que eu fui criado e nasci lá. Nessa cidade, a água ferve a 97 graus Celsius, ok? Porque a pressão é menor do que um atm. Então, enquanto que numa região litorânea, com a pressão de uma atmosfera, a água vai existir ali até 100 graus Celsius na fase líquida. Lá em Brasília, ela só vai existir na fase líquida até 97 graus Celsius. Okay? Então, é dependente da pressão também. E ela tem um comportamento macroscópico distinto. Né? Enquanto o sólido ele tem uma característica de manter a sua forma fixa, né? O líquido e o gás, por exemplo, eles já são fluidos. Eles têm um comportamento macroscópico distinto, né? Um diferente do outro. Enquanto o líquido ele mantém o seu volume fixo, o gasoso vai manter o seu volume variável. Então, os comportamentos macroscópicos também são comportamentos distintos. Então, vamos ver aí os 4 estados clássicos da matéria. E eu digo estados clássicos não porque você estudou eles desde o ensino fundamental, mas sim porque eles são explicados pela física clássica, sem pressupostos quânticos. Né? O primeiro deles é o estado sólido. Se você olhar aí à direita, nós temos a descrição do estado sólido da água. Tá? Pela interação entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra molécula de água, nós formamos aí uma rede hexagonal. Tá? Grave bem essa figura, porque ela vai ser útil para você entender a dilatação anômala da água. Tá? Porque o gelo ele tem uma densidade menor do que a da água. Bom, mas voltemos aqui ao estado sólido. O estado sólido ele é caracterizado por moléculas altamente aglomeradas. Né? O grau de agrupamento
é altamente aglomerado. O sólido ele possui volume e forma fixa. E as moléculas elas não têm translação, elas somente vibram em torno da posição de equilíbrio, tá, da rede cristalina. O outro estado que nós temos, outro estado clássico, é o estado líquido. As moléculas elas interagem e permanecem aglomeradas, tá? Mas já começa a ter um grau de translação. Isso é interessante aí, se você for ver e lembrar lá do estado cristalino da água, da forma hexagonal, é possível você ver que esse estado é muito mais denso do que aquele outro, porque a posição de equilíbrio da rede hexagonal, ela não permite uma molécula se aproximar muito da outra. Então, no caso do líquido, é possível uma molécula se aproximar da outra, mas ela já tem translação, tá? Então, por isso que o líquido, no caso da água, a água líquida, ela é mais densa do que a água sólida. Por isso que nós temos dilatação anômala, aí próximo da transição de fase na água. Pelas moléculas no líquido já terem um grau de translação, ela tem um comportamento de fluido, tá? Mas por elas estarem aglomeradas, esse fluido então vai ser um fluido incompressível, tá? Outra característica macroscópica é que a água, o estado líquido, ele tem volume fixo, né? No caso, ele tem forma variável. A forma variável vem do fato de que as moléculas nesse estado já possuírem um certo nível de translação, tá? De movimento de translação. O terceiro estado clássico é o estado gasoso, tá? As moléculas são altamente móveis, elas podem se mover caoticamente e de maneira livre, mantendo o comportamento de fluido, tá? Como tem translação, nós mantemos o comportamento de fluido. Só que essas moléculas elas são fracamente interagentes no caso de um vapor e elas são não interagentes no caso de um gás. Nós iremos explicar mais para frente a diferença entre vapor e gás, tá? Por elas serem fracamente interagentes, não tem praticamente nenhum grau de aglomeração, por isso é um fluido compressível, tá, ok? E o quarto estado da matéria, o quarto estado clássico, ele é o estado de plasma, tá? O estado de plasma ele mantém as mesmas características do gás, tá? Porém, ao aumentar a agitação molecular, concedendo energia térmica, os elétrons das moléculas eles se despreendem dos núcleos, tá? Se tornando móveis. Eles se movem livremente pelos núcleos, tá? E isso faz com que o gás fique ionizado. Pela teoria atômica de Bohr, né? Um elétron ao saltar de um nível quântico e ele ser aprisionado em outro nível quântico, ele vai emitir luz, tá? Então esse estado da matéria ele é caracterizado por brilhar, tá? Por emitir luz. Outro fato interessante é que 99% do universo é composto desse estado da matéria, do plasma. Note que aqui eu falei 99% do universo, não estou falando do nosso planeta. Tá? 99% do universo é composto de plasma. As estrelas são grandes bolhas de plasma, ou seja, são grandes bolhas de gases ionizados. No interior desse gás ionizado é possível ocorrer a reação de fusão termonuclear. Essa reação de fusão termonuclear é a reação que emite energia em forma de
calor, né, por irradiação para a Terra. Mas também outras estruturas cósmicas são compostas de plasma, como por exemplo as nebulosas. E aí também, né, na figura aí que eu coloquei para ilustrar o plasma, nós temos aí as auroras boreais. As auroras boreais são gases atmosféricos que entram na forma de plasma por conta de partículas altamente energéticas emitidas pelo Sol, que são defletidas pelo campo magnético da Terra. Nós também temos outros estados, que são os estados não clássicos. Esses são diversos, tá? Nós temos o estado de vidro, tá? O vidro ele tem um comportamento de sólido se você está olhando escalas de tempos pequenas. E pequenas aí que eu estou falando, gente, é escala de tempo de 10, 20, 100 anos, tá? Agora, quando você pega escalas de tempo grande, como, sei lá, vamos pegar aí 600, 700, 800 anos, ele já se comporta como fluido. Nas catedrais medievais europeias, a parte de cima dos vitrais ela está mais fina do que a parte de baixo dos vitrais. Isso ocorreu porque esse vidro foi escorrendo ao longo dos anos. Só que é um escoamento muito viscoso, então ele demora muito tempo para escoar, tá? Então o vidro ele tem a sua fase da matéria própria. Nós temos a fase de pasta e de gel, como no caso aí do doce de leite, né? Nós temos a fase de cristal líquido. Nós temos as fases superfluidas, né, que são fluidos que não oferecem resistência, não oferecem viscosidade. Supercondutores, que não oferecem resistência à passagem de corrente. A fase supersólida e os condensados de Bose-Einstein. Todos esses são fases que ocorrem a temperaturas muito baixas, nos sistemas que nós chamamos de ultra-resfriados, tá? Temperaturas de nanokelvin. Nós também temos as fases magnéticas, os materiais paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos e antiferromagnéticos, que vocês vão estudar mais profundamente quando estiverem estudando sobre eletromagnetismo, tá? E também as fases elétricas, fase condutora e fase isolante, tá? Todas essas fases vocês vão estudar melhor quando estiverem estudando eletromagnetismo em Física 3. Também temos, mais recentemente, né, em 2017, a descoberta experimental, né, a confirmação experimental dos cristais temporais, que já são cristais que eles repetem a ordem cristalina ao longo do tempo, ok? Essa daí já é uma fase bem nova, bem recente, aí de 2017. Se nesse ordenamento tem uma energia armazenada, o que acontece? À medida que eu vou colocando energia térmica no meu sistema e aumentando o grau de agitação molecular, uma hora essas moléculas vão começar a se alterar esse ordenamento, tá? Elas começam a quebrar essas ligações que causam um determinado ordenamento, tá? Então, o calor, essa energia associada a essa quebra, nós chamamos de calor latente, tá? Então, calor latente é o calor associado à quebra abrupta desse ordenamento, tá? Uma coisa interessante também que você tem que gravar é que calor latente não está associado a uma quebra paulatina, né? Uma quebra pouco a pouco desse ordenamento, mas sim a uma quebra abrupta desse ordenamento, tá? Então, uma das características que eu tenho que ter para ter calor latente é que tem que ser uma transição de fase com coexistência de fase, tá? Eu
tenho que ter duas fases coexistindo, sólido e líquido ao mesmo tempo. Tá? Existem algumas transições de fase que não ocorrem essa coexistência de fase. Por exemplo, o sistema, quando um ímã, né? Pega um ímã, ele está magnetizado. Existe um ordenamento que cria essa magnetização. Se eu for aquecendo o ímã, ele pouco a pouco ele perde a magnetização até que ele vai para um estado não magnetizado. Esse estado não magnetizado é o que nós... estado não magnetizado, essa troca entre esses dois estados físicos, ela ocorre de maneira suave, não é abrupta. Então, nesse caso, não tem calor latente associado a essa transição de fase. Tá? Então, ele é um calor também que não acarreta aumento ou diminuição de temperatura. Tá? É um calor que não está associado a uma variação de temperatura. Lá no caso lá que eu falei do ímã, todo calor que você coloca cria um aumento de temperatura. Tá? Então, nesse caso lá do ímã, não tem calor latente. No caso da troca de sólido para líquido, nós temos calor latente. De líquido para gás, temos calor latente. Mas nós vamos ver aqui a troca de vapor para gás, não tem calor latente envolvido. É uma transição de fase sem calor latente. Tá? Então, o que é o calor latente? O calor latente ele é a energia necessária para alterar a fase, o estado físico de uma massa de uma substância, do estado físico A para o estado físico B, tá? Com coexistência de fase. Então, eu tenho aqui definido da seguinte maneira: o calor latente é SL, tá? O calor latente da transição do estado A para o estado B. E eu multiplico ele pela massa, tá? Então, esse L ele vai te dar joules por quilograma, ou seja, 10 joules por quilograma, ou seja, para cada quilograma daquela substância é necessário que você gaste 10 joules para que ele troque do estado A para o estado B. Tá? Então, quando nós olhamos aqui o gráfico de temperatura pelo calor, o que acontece? Aqui eu tenho o estado A, essa primeira região, eu tenho o estado A. Ele tem um calor específico associado a ele, um estado de temperatura mais baixa, tá? Então aqui são temperaturas mais baixas. À medida que eu vou aquecendo, eu vou colocando energia e a temperatura vai aumentando, até que se chega na temperatura de coexistência de fases, tá? Por isso TC, de coexistência. Essa temperatura de coexistência, chegou nela, a fase A não existe com um grau de agitação molecular maior do que essa temperatura. Tá? Então, a partir deste momento, algumas moléculas vão começar a sair desse ordenamento, enquanto outras permanecem nesse ordenamento. Então, à medida que eu vou colocando energia, eu vou concedendo energia para algumas moléculas quebrarem esse ordenamento. Então, começo a ter uma coexistência de fases entre a fase A e a fase B, que é a fase com temperatura maior. Tá? Então, eu tenho aqui uma região de coexistência. Nessa região de coexistência, a temperatura não varia. Tá? Então, quando você está lá fervendo a água chegou em 100 graus, ela não aumenta de temperatura. Tá? Muitas das vezes tem gente que fala assim, vai fazer um café, né? E fala, quando a água começou a ferver, você já pode desligar ela para colocar no seu café. Não precisa ficar esperando, vou deixar aquecer um pouco mais. Não vai aquecer. Ele vai chegar nessa temperatura, na temperatura lá de 100 graus Celsius, e não vai aquecer mais. Tá? A única maneira que você tem de aquecer mais é variar a pressão. Por isso você tem a panela de pressão. Tá? Então,
essa temperatura crítica aqui, você não vai conseguir subir a temperatura, tá? Então, na hora de fazer o café, vou deixar esquentar mais. Não vai esquentar mais, tá? No máximo que você vai conseguir é esterilizar um pouquinho mais a água, mas não vai subir de temperatura, tá? Chegou na temperatura de transição, ele estaciona naquela temperatura, tá? Depois você altera a fase, tá? Vai para a fase B. Note, essa fase B, né, ela tem uma inclinação diferente da curva, então ela tem outro calor específico, tá? Então ela tem outras características. O gelo tem um determinado calor específico, a água tem outro determinado calor específico. Calor específico também é uma característica da fase da substância, não somente da substância, mas também da fase. Esse calor latente, que é o calor de transição da fase A para a fase B, ele é uma característica da substância, mas ele também vai ser uma característica do tipo de transição. Eu vou ter um calor latente de transição de sólido para líquido e outro calor latente de líquido para gás e outro calor latente de gás para plasma, tá? Então, ele é uma característica da substância e também é uma característica da transição daquela substância, tá? Então, é uma característica duplamente específica. Agora, da fase A para a fase B, é exatamente o mesmo calor latente da fase B para a fase A, tá? É a mesma energia que você gasta para quebrar essas ligações do sólido para o líquido, é exatamente a mesma energia que você gasta, né, que você tem que retirar da água para você fazer do líquido para o sólido, tá? Tanto indo como voltando são o mesmo valor, ok? Então, geralmente nós temos esse gráfico aqui para representar, que representa uma transição de fase. O calor latente, ele é a distância entre esse valor de calor cedido para esse, tá? Então, aqui é o calor absorvido pela substância para trocar de fase, ok? Aqui eu tenho um calor sensível associado, então essa parte daqui é um calor sensível, eu tenho um calor latente e depois eu tenho um calor sensível de novo, tá? Então, se eu pego uma determinada substância, numa temperatura menor do que essa temperatura de transição, a temperatura inicial dela é essa, para eu conseguir transformar, por exemplo, sei lá, alguns gramas de gelo, 100 gramas de gelo, em 100 gramas de água, a uma determinada outra, a uma outra temperatura, TF, tá? Eu vou ter associado aqui dois calores sensíveis e um calor latente, tá? Então eu tenho que pegar o calor sensível para aquecer até a temperatura de transição de coexistência. Depois eu tenho que gastar um calor latente para fazer ele sair do estado A para o estado B. E depois eu tenho que colocar mais calor sensível para eu chegar em determinada temperatura. Ok? Isso vai ser importante você gravar isso daqui para a hora de fazer exercício. Mas também é possível você resfriar muito de pouquinho em pouquinho, bem paulatinamente, bem de maneira bem lenta e não transitar de fase na temperatura de coexistência, tá? Isso tem, num caso específico, em que é feito um aquecimento muito lento, um resfriamento muito lento, tá? É possível você chegar nos estados metaestáveis. O que significa estado metaestável? Ele é um estado que está lá estável porque foi feito de maneira muito lenta, mas qualquer perturbação que você der, ele vai sair do estado em que ele estava e vai para outro estado. Por exemplo, nessa temperatura,
aqui, o sistema não é esperado estar na fase A, ele é esperado estar na fase B, tá? Então qualquer perturbação vai tirá-lo automaticamente da fase A para a fase B por completo, tá? Se você pega o gelo e aquece de maneira extremamente lenta, você pode ter o gelo na sua fase superaquecida, tá? Só que essa fase superaquecida, qualquer vibração que seja, se você encostar nessa fase, encostar e causar uma vibração, por menor que seja, esse gelo automaticamente ele derrete por completo, inteiramente. Ele sai por completo do gelo para a água, né? No caso do gelo superaquecido, né, que aqui seria a fase A superaquecida, existe também a fase B super resfriada, tá? No caso do gelo, provavelmente vocês nunca viram, mas no caso da fase B, né, no caso aí a fase líquida super resfriada, já é mais comum de se ver. Pessoas que colocam refrigerantes, cervejas no congelador, e esse congelamento ocorre de uma maneira muito lenta. O que ocorre muitas das vezes é que ele vai para a fase super resfriada, tá? Então ele está lá líquido, mas qualquer pancadinha que você der naquela garrafa, ela vai inteiramente por completo congelar, tá? Por isso que fala-se para não colocar a bebida no congelador em temperaturas muito baixas, para que ele não tenha esse congelamento muito devagar e ele vá para uma fase super resfriada, porque quando você gerar uma perturbação, por menor que seja, aquele conteúdo inteiro vai congelar ao mesmo tempo, e aí você não consegue beber a sua bebida, ok? Esses são os estados metastáveis. Vamos ver agora o que são os diagramas de fase. Cada fase é dependente de uma determinada pressão e de uma determinada temperatura. Então, é possível nós descrevermos o comportamento das fases a cada pressão e a cada temperatura utilizando um diagrama de fases, que basicamente o que é esse desenho aqui? Eu tenho um gráfico, né? Eu tenho um plano cartesiano em que o eixo das ordenadas eu coloco a pressão e o eixo da abscissa eu coloco a temperatura, tá? Essa curva que é desenhada aqui, essas curvas desenhadas de preto aqui, são os pontos de coexistência de fases, ok? Então aqui nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho a coexistência da fase 1 e da fase 3, tá? Então cada pontinho, para cada temperatura, para cada pressão, eu tenho uma determinada temperatura de coexistência entre fases, tá? Então, eu vou lá e vou plotando, né? Vou desenhando o gráfico de cada uma das temperaturas de coexistência para cada pressão, tá? Então, aqui eu consigo desenhar, esquematizar para cada pressão e para cada temperatura qual que é a fase que ele está. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto que está aqui, eu sei que a essa pressão e a essa temperatura, essa substância está na fase 2, tá? Se eu pegar um ponto aqui, eu sei que essa substância, essa pressão e a essa temperatura está na fase 1, tá? E se eu pego um ponto em cima da curva, eu sei que essa substância está a essa pressão e a essa temperatura numa transição de fase, está em coexistência entre a fase 1 e a fase 3.
Se eu pegar um ponto aqui, eu sei que ele vai estar em coexistência entre a fase 1 e a fase 2, por exemplo. Tá? Então aqui, vamos analisar. O que é cada uma dessas fases? A fase 1, eu tenho pressões muito maiores do que as temperatura. Tá? Então aqui a pressão domina. Eu tenho a pressão apertando, por mais que eu tenha uma agitação molecular, essa pressão está segurando essa agitação. Até mesmo em baixas temperaturas, eu não tenho tanta agitação. Eu só tenho a pressão ali segurando uma agitação que é pequena. Tá? Então, quando eu tenho uma pressão maior do que a temperatura, o que eu tenho aqui no diagrama de fase? Eu tenho a fase sólida. Eu estou aglomerando essas moléculas. A fase 2 era uma fase em que eu tenho tanto uma determinada pressão alta, mas eu também tenho temperaturas altas. Então eu tenho uma relação aí entre pressão e temperatura comparáveis. Tá? Então eu vou ter um certo grau de translação molecular, porque eu tenho uma temperatura comparável com a pressão que está segurando todo mundo junto, mas eu também tenho essa pressão que não deixa todo mundo expandir livremente e se mover livremente. Então, nesse caso, eu tenho o estado líquido. Na região 3 aqui, que é a região mais para baixo, eu tenho a temperatura muito maior aqui, no caso, do que a pressão. Então, eu tenho caso em que as moléculas estão muito mais livres para se moverem, porque o grau de agitação delas é maior do que a força da pressão externa que segura elas aglomeradas. Então aqui no caso 3, eu tenho a fase gasosa, não a fase de vapor. Tá? E acima de uma determinada temperatura, que é chamada aqui de temperatura crítica, eu tenho a fase gasosa, tá? Tem o gás. Eu vou explicar mais um pouquinho e vou explicar o que é a diferença entre vapor e gás, tá? Os dois parecem muito, mas não são a mesma coisa. Alguns pontos interessantes dessa curva. Esse ponto aqui, que é o ponto triplo, tá? A essa temperatura e a essa pressão, tá? Nesse valor de temperatura e nesse valor de pressão, essa substância ela vai ter a coexistência das 3 fases ao mesmo tempo. Você vai ter nessa temperatura, ao mesmo tempo, existindo o sólido, o líquido e o gasoso. Tá? Não existe um estado físico preferencial para a matéria nessa temperatura e nessa pressão. Qualquer pressãozinha que aumente, ele vai para o estado líquido. Qualquer pressão que diminua daqui, ele vai para o estado gasoso. Ou qualquer temperatura que diminua, ele vai para o estado sólido. Mas naquele ponto, com aquela temperatura e com aquela pressão, os 3 estados estão coexistindo. E nós também temos o ponto crítico, tá? Que é o ponto, a temperatura acima da qual o sistema ele vai para o estado gasoso. Tá? Mas o vapor não é a mesma coisa que gás? Não. É bem parecido, mas não é. Por quê? Note aqui. Se eu pego um ponto que está aqui, na fase 3 de vapor, eu posso aumentar a pressão dele de maneira que eu faço a transição e eu liquefaço esse gás. Eu aumento a pressão nessa substância que está na fase gasosa e eu consigo fazer ela ir para a fase líquida. Agora, acima dessa temperatura crítica, eu não tenho mais essa transição. Tá? Então, por exemplo, o nitrogênio do ar, você pode, na temperatura ambiente, você pode aumentar a pressão o quanto for. O nitrogênio do ar não vai para o nitrogênio líquido.
O nitrogênio líquido tem que ser em temperaturas abaixo de menos 196 graus Celsius, que é a temperatura crítica. Então, para você conseguir liquefazer o nitrogênio, primeiro você tem que resfriar ele abaixo dessa temperatura, para aí sim aumentar a pressão e conseguir deixar ele no estado líquido, ok? Bom, então esses aqui são os elementos de um diagrama de fases. No caso da água, por exemplo, a temperatura do ponto crítico, do ponto triplo da água, a temperatura é 0,01 graus Celsius, tá? Mesma temperatura de congelamento, mas se a pressão for muito baixa, tá? Uma pressão de 0,006, é isso? 0,006 atmosfera, tá? Numa pressão dessa bem baixa, é possível que coexistam gelo, água líquida e vapor de água na mesma temperatura, tá? E o ponto crítico da água é de 374,14 graus Celsius. Tá? A partir dessa temperatura, o vapor de água não se transforma mais em água se você aumentar a pressão dele. Ok? Agora vamos ver o nome de cada uma das transições. Você ir da fase 1 para a fase 2 tem um nome, e da fase 2 para a fase 1 tem outro nome. Tá? Então cada uma dessas transições tem o seu devido nome. Cada nome representa um tipo de transição, tá? É necessário você gravar o nome, porque muitas das vezes o examinador no exercício, ele não vai falar, você passou da fase A para a fase B. Não, ele vai falar o nome daquela transição, tá? E é importante para você saber que ele saiu da fase A para a fase B, e não da B para A, por exemplo. Ok? Então vamos ver aqui os nomes. Da fase sólida para a fase líquida, ok? De 1 para 2, mediante aumento de temperatura ou de pressão, tanto faz, tá? Nós chamamos esse tipo de transição de fusão, tá? Sólido para líquido, fusão. Fundiu o metal. Ou seja, o metal estava no estado sólido e foi para o estado líquido, tá? Mas eu não posso falar que isso é liquefação? Não. Liquefação é quando você vai do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então não significa a mesma coisa. Fusão do estado sólido para o estado líquido, ok? Do estado líquido agora para o estado sólido, se for ao contrário, se você pegou um ferro fundido e passou ele para o estado de ferro sólido, pegou o ferro líquido e passou para o estado de ferro sólido, o nome disso é solidificação, tá? Quando você coloca a água no congelador para ela congelar, você está solidificando a água. Agora, do líquido para o gasoso, né? Quando você evapora, né? Você pode falar sobre a evaporação, sobre a vaporização, ou você fala ebulição. Professor, não é evaporação? Não, porque evaporação, na verdade, é um processo que pode ocorrer fora dessas temperaturas. Por exemplo, a água de um lago, muitas das moléculas estão se tornando gasosas ali. E algumas gasosas estão virando líquidas também. Existe essa troca. Se essa troca ela começa a ocorrer mais do líquido para o gasoso, disse que está evaporando, tá?
Então não é bem uma transição de fase. Quando falar de transição de fase é vaporização ou ebulição, tá? Do líquido para o gasoso, para o vapor. Então você pode ir de 2 para 3, diminuindo a pressão, tá? Ou de aumentando a temperatura. E de 3 para 2, tá? Você ir de 3 para 2 aumentando a pressão ou diminuindo a temperatura, nós chamamos isso de liquefação ou condensação, tá? Não confundir liquefação com fusão. Liquefação é do estado gasoso para o estado líquido, tá? Ou do estado vapor para o estado líquido. Do estado sólido para o líquido chama-se fusão. E é possível também ir do sólido diretamente para o vapor, ou do vapor diretamente para o sólido. Um exemplo é o gelo seco, tá? O gelo seco, ele está no estado sólido, mas a temperatura dele é uma temperatura, a temperatura ambiente é uma temperatura maior do que a temperatura de transição. Então ele vai sair do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Nós chamamos essa transição de sublimação, tá? O contrário, ir do estado de vapor para o estado sólido, ele também vai ser chamado de sublimação, tá? Eu particularmente não gosto muito de usar o mesmo termo para representar duas coisas. Eu prefiro utilizar outras nomenclaturas que também são aceitas, tá? Existe a nomenclatura de ressublimação, quando ele sai do vapor para o sólido, ou de deposição, tá? Um dos fenômenos que nós vemos com a deposição ou a ressublimação, muitas das vezes, é uma dos fenômenos que ocorre a geada, tá? A geada pode ser tanto um pouco de água que abaixa demais a temperatura numa noite e ela acaba congelando, como pode ser o próprio vapor da água que está no ar e ele passar diretamente, sem passar para o estado de líquido e se depositar nas folhas da árvore, na parede de casa, na janela de casa, no carro, já diretamente no estado sólido, tá? Então, uma das formações da geada é a deposição, tá? Também é muito importante na fabricação dos chamados filmes finos, tá? Materiais que têm espessuras nanométricas, como o grafeno. Ele utiliza muito a deposição, tá? No chamado processo de deposição química. Ocorre a reação no estado gasoso e você coloca paredes no recipiente que tem a reação e após a reação ele vai passando do estado gasoso diretamente para o estado sólido e vai se depositando naquelas paredes, tá? Por isso o nome deposição, tá? O processo de deposição química de vapor ou deposição física de vapor. Os dois têm uma certa diferença porque na deposição química tem que ter a reação química, na deposição física não tem que ter essa reação química, tá? Mas é um processo muito utilizado. E por último aqui, né, que não está desenhado, do 4, né, que é o gás, para a fase de plasma. Nós chamamos esse processo de ionização do gás. E do plasma para o gás, quando você tira, né, você tirou energia, os elétrons voltam a ficar presos nos seus devidos núcleos, nós chamamos esse processo de recombinação, tá? Ionização, quando você vai do gás para o plasma, e recombinação, quando você vai do plasma para o gás. Uma coisa importante aqui a anotar também é que do 3 para o 4, isso aqui ocorre sem coexistência de fase.
Não tem aqui nenhuma curva de coexistência. A coexistência existe aqui, mas nesse ponto crítico para-se a coexistência. Não tem uma coexistência aqui retilínea, tá? Então essa transição de fase de vapor para gás não tem um nome específico, tá? Nós simplesmente falamos que saiu da fase de vapor para a fase gás sem um nome específico, mas é uma transição de fase que não tem calor latente envolvido. Calor latente envolvido de 3 para 2, né? De 2 para 1, de 1 para 3. Então essa foi a nossa aula sobre calor latente e transições de fase. Vimos o que são estados da matéria, quais são as transições de fase, o que é o calor latente envolvido numa transição de fase e estados metaestáveis, ok? Então, até a próxima aula de exercício. Nos vemos lá! Ô Rita, volta desgramada.